Hoje vamos iniciar os trabalhos falando sobre um tema extremamente importante e que foi objeto da disciplina que eu ministrei este semestre na Universidade Ibirapuera, em São Paulo, onde o tema parece ser muito complexo. Mas na realidade esse tema não é tão complexo quanto parece ser. A questão é que a legislação ela sofre alterações constantemente e que se você não estiver preparado, ou seja, se você não estiver atualizado, você não conseguirá efetivamente obter êxito na construção dos cálculos adequados para pagar adequadamente o imposto de renda com base no lucro real. Eu gostaria de conversar com vocês de uma forma muito tranquila, embora o tema seja bem técnico. Gostaria de conversar de forma que vocês compreendessem que o tema, embora seja bem técnico, se ele for bem estudado, ele se torna praticamente muito tranquilo. Então, eu preparei uns slides em dois momentos. Esse primeiro vídeo eu vou tratar um pouco sobre a legislação e vou fazer uma demonstração do que seria uma apuração pelo lucro real com base em pagamentos onde ocorreram antecipações do imposto de renda. É importante destacar que o lucro real ele se dá em duas modalidades. Ou seja, você tem o lucro real anual estimativa e você tem o lucro real trimestral. Qual é a diferença de um para o outro? A diferença é muito simples. No lucro real trimestral, o tratamento se dá como se fosse cada 3 meses um período onde você apura. Vamos imaginar que cada 3 meses fosse um ano. Então você apura ao final do trimestre o lucro ou o prejuízo. Ou paga-se tributo ou não se paga tributo. Ok? E no lucro real anual estimativa, você é obrigado a apurar o imposto todos os meses, independente de levantar balanço ou não. Se você levantar o balanço, ou seja, se você preparar o balanço, você vai ter a condição de identificar o lucro ou prejuízo. Ou seja, se você teve prejuízo, não há o que recolher. Se você teve lucro, você vai recolher com base nesse lucro, na razão proporcional aos percentuais impostos pela legislação. Agora, no lucro real anual estimativa, supondo que você não levante o balanço, o balancete mensal, você utiliza o mesmo critério do lucro presumido, ou seja, por isso chama-se estimativa. Então você usa os critérios para pagar com base no faturamento e em outras receitas, certo? Qual a vantagem? A vantagem é que se você apurar pelo faturamento e obtiver um imposto menor do que se você apurar pelo lucro real, por questões de caixa, você opta por pagar o tributo menor. Mas é bom que se saiba que o valor devido é o tributo apurado com base no lucro real. Então você pode fazer antecipações de acordo com o que for melhor para o seu bolso naquele momento. Então, se você apurar pelo faturamento,
você vai pagar um percentual X, um valor de imposto X. Se você apurar pelo real efetivo no mês, você vai pagar um outro valor. Mas tanto um valor quanto outro valor, ou seja, se você pagar pela estimativa ou pagar pelo lucro real, você vai pagar a título de antecipação. Nos slides agora eu vou mostrar como é que funciona isso. Bom, a proposta então é desmistificar um pouco essa questão do lucro real e dizer que quando nós falamos em lucro real, não estamos falando nada mais, nada menos do que, uma vez apurado o lucro contábil, que eu chamo também de LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda e das contribuições sociais. Então o lucro real nada mais é do que um ajuste que é feito, que é realizado após você levantar o balanço, o balancete. Então você tem um resultado contábil que ele é dado simbolicamente por receitas menos custos menos despesas. Simples. Receitas menos custos menos despesas igual ao lucro contábil. Perfeito? Porém o fisco não aceita esta conta de uma forma tão simplória. Porque vamos imaginar que eu tenha uma chácara e tenho um chacreiro onde eu sou o sócio e eu pague o salário desse chacreiro da minha propriedade pela conta bancária da minha empresa. Então o fisco diz o seguinte: se a sua empresa apurou um lucro de 100 e essa despesa do chacreiro era 10 mil reais no ano, por exemplo, essa despesa não é reflexo da atividade da empresa, do objeto social. Então o fisco diz o seguinte: não há problema que você pague pela empresa, porém o seu lucro não é 100, o seu lucro é 110, porque estes 10 que você pagou para o seu chacreiro, essa despesa anual, é uma despesa que você está usando sua, né, para amortizar, para abater um resultado contábil da sua empresa. Então, ele simplesmente fala o seguinte: ajuste o seu lucro. Seu lucro é 100, porém adicione essa despesa que não é da empresa. Esse é um exemplo simples, é um exemplo que eu costumo dar sempre. Ou seja, as despesas pessoais do sócio sendo pagas pela empresa, o que é costumeiro nas empresas pequenas por não obedecerem o princípio básico da contabilidade, os 6 princípios básicos da contabilidade. Antes eram 7, não existe mais o princípio da correção monetária. Então um dos princípios básicos é o princípio da entidade, que nada mais é dizer que os bens dos sócios não se confundem com os bens da empresa. Ou seja, as operações da pessoa física não se confundem com as operações da pessoa jurídica. As minhas contas são minhas contas, as contas da empresa são contas da empresa. Da mesma forma que o fisco diz que eu não posso usar despesas que não sejam atinentes à atividade e diz para que eu adicione, ele permite também que eu faça a exclusão de receitas que por algum motivo já foram tributadas ou porque algum motivo ele entende que não devam ser tributadas novamente. Então, se nesse meu resultado de 100 mil reais, por exemplo, eu tenha uma receita de um lucro que eu apurei na participação de uma empresa onde ela é minha coligada, que já foi tributada lá, ele fala o seguinte: então, esta receita que você tem de 100 mil reais, que está contaminada por esta receita da sua controlada, exclua. Então, vamos supor que eu tivesse apurado 5 mil reais de lucro. Então ele diz o seguinte: esses 5 mil reais já foi tributado na minha controlada, na minha coligada. Então exclua esses 5 mil reais. Então, supondo que eu não tivesse aquela questão do caseiro e que eu tivesse tido um lucro de 100 mil, eu vou excluir 5 mil reais de receita. Então meu lucro passa a ser 95. Percebam?
Dois pesos, duas medidas, ok? Agora eu vou apresentar esse material que eu preparei, que na realidade parte é um material adaptado. Você encontra muitas coisas hoje em dia na internet, planilhas prontas, então você pega umas planilhas, altera alguns valores, ou você cria as planilhas. A legislação ela é pública, está disponibilizada na internet em vários sites. Em alguns sites tem alguns comentários, eu mesmo faço alguns comentários sobre algumas normas no site www.contabeis.com.br. é um site da nossa classe que tem um material muito rico neste site. Eu aconselho para quem quiser se atualizar, manter-se atualizado, acessar esse site. Agora eu vou iniciar então a apresentação. Ela guarda relação com o seguinte, com a apresentação do lucro real. O lucro real, suas adições e exclusões, teoria e prática, né? Então, uma das questões que eu reputo como extremamente importante é que a pessoa que vai operar a contabilidade, que vai trabalhar com a apuração dos resultados, que vai trabalhar com a contabilização, que ela seja feita, que ela se preocupe em conhecer as normas, conhecer a hierarquia das normas e conhecer toda a trajetória de uma determinada norma. Então a norma que eu julgo como importante para este tema, a base é a Lei 6.404/76. Essa lei é a lei que fala das sociedades por ações, sociedades anônimas. E ela é uma lei societária, mas ela fala sobre regras contábeis. Existe um artigo na lei que fala que deve ser obedecido os critérios contábeis para se fazer a contabilização. E eu não posso me furtar de observar a legislação tributária. E a nossa base da legislação tributária para o LALUR, para o imposto de renda, é o Decreto-Lei 1598/77, basicamente do seu artigo 8º. Existem outros artigos também. E eu sempre falo aos alunos que quando observarem uma norma, devem observar se essa norma sofreu alterações. Porque uma norma ela pode ser alterada, pode ser, o seu texto pode ser aumentado, pode ser diminuído, a norma pode ser revogada. E nada mais chato e constrangedor para um profissional que não estar atualizado, ou seja, fazer o cálculo com base numa norma que já foi superada. Então aqui eu trago, por exemplo, a questão dessa legislação, onde será possível compreender para quem quer efetivamente saber como se faz os cálculos. Sempre observar a norma e buscar todas as alterações até o presente momento. Então a Lei 6.404/76, por exemplo, sofreu muita alteração desde 76. A exemplo em especial da Lei 11.638/2007 a 11.941/2009, que é a lei que mudou a contabilidade para se adequar às normas do IFRS, né, as normas internacionais de contabilidade. E vem outras normas, e as mais importantes estão aqui citadas: a Lei 9249/95, a Lei 9.430 e em especial o Regulamento do Imposto de Renda, que é o RIR 3000/99, em especial nos seus artigos 247 e 262. Quando eu estou falando em imposto de renda e contribuição social, eu estou falando nada mais, nada menos também do que tributos sobre o lucro,
que está explícito no CPC 32, que foi aprovado em 17 de julho de 2009. Porque o CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que foi criado depois que apareceu essa toda nova normatização do IFRS no Brasil, o CPC foi criado por alguns órgãos, cujos órgãos extremamente importantes para a normatização das normas brasileiras, como o CFC, como o FIPECAF, como a SUSEP, como o CVM, alguns órgãos que são extremamente importantes para a contabilidade no nosso país. Agora tem a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 1249, que é de 2012, que trata sobre o ELALUR. O ELALUR nada mais é do que o LALUR eletrônico. Perfeito? Se o LALUR ele era escriturado num livro, agora ele é escriturado de forma eletrônica, será escriturado de forma eletrônica. E o que vem acabar com o regime, com o RTT, né, que é o regime de transição, a medida provisória 627, ela veio esclarecer muitas coisas que estavam pendentes da Lei 11.638 e da Lei 11.941, que foi convertida em lei na Lei 12.973 de 2014. Então, este aqui é o que precisamos em essência para poder trabalharmos com o lucro real. Essa seria a legislação aplicável, ok? Então, como eu comentei, aqui é dito de uma forma mais clara, né, mais precisa, de algumas adições, como eu dei o exemplo, por exemplo, do caseiro, né? Então aqui fala que se os registros forem feitos após a contabilidade, terá que ser feito esses ajustes, ok? Então eu cito alguns ajustes aqui, por exemplo, como este que está aqui, eu não vou ler. E a legislação do imposto de renda de contribuição social é muito parecida, mas em alguns momentos na legislação permitia-se adicionar no IRPJ, não permitia-se adicionar na CSL, e assim vai. Então, por isso tem que se observar se pode-se adicionar em ambos ou em um só. Por isso nós temos um LALUR dividido em parte A, que é onde você descreve as adições e as exclusões, e um controle na parte B, onde você controla o prejuízo fiscal e você controla a base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, que podem, em algum momento, segundo a legislação, se encontrarem ou podem ser divergentes. Nós vamos fazer exercícios em outros vídeos, por exemplo, que eu vou apresentar essa situação, onde a base negativa da contribuição social é divergente do prejuízo fiscal. Ok? Então aqui eu trago esses exemplos. Ok? E existe uma forma de contactarem com a CSL para que possam receber esse material em PPT, em Excel, em Word. Então esse material eu deixo aqui por hora para tomarem conhecimento, ok? Mas esse material aqui por exemplo, são um dos itens das adições, né? Pagamentos efetuados, a sociedade civil de prestação de serviço de profissão regulamentada, quando a beneficiária for controlada, e aí vai. Nós não vamos ler aqui cada item, eles vão ficar disponíveis. Aqui é uma situação, eu vou deixar um pouquinho para vocês poderem ver uma a uma, alguns segundos. Aqui é outra situação, sempre muito bem fundamentado, observando que o artigo citado aqui, ele pode ter sofrido alteração. Então, sempre busquem o artigo do regulamento, ou da lei ordinária, ou da lei complementar, e busquem a atualização. Essa aqui é uma outra situação, dos encargos de depreciação. Ok? Aqui uma outra situação. Vou deixar alguns segundos para que vocês possam ver, porque isso está sendo gravado o vídeo, vai ser publicado no YouTube, mas esse material estará disponível para quem me solicitar, para quem solicitar o meu e-mail,
Então pode fazer um comentário no YouTube e eu mando o material com o maior prazer. Aqui nós temos outra situação, que é uma situação extremamente delicada, que é a questão das doações. Aqui eu apresento 3 situações em relação às doações. E aqui é a terceira situação. Então, nas doações nós temos aqui 3 situações. Primeira situação, sempre fundamentado, né? Segunda situação. Terceira situação. Aqui nós temos, aqui já não trata-se mais de doações, mas se trata-se de um outro item que pode ser adicionado, que pode não, devemos observar o seguinte: os itens não podem ser adicionados, se eles estão aqui na legislação, é porque eles devem ser adicionados. Os excluídos, é lógico que você vai querer excluir aquilo que vai te prejudicar no momento da base de cálculo, mas os adicionados não é que pode, você deve adicionar. Se você não adicionar e tiver uma fiscalização, a fiscalização ela deverá fazer com que você adicione e ainda poderá multar porque você foi negligente, ok? Isso poderá gerar, além da multa por caso isso possa ter gerado imposto na época, além da multa por atraso do tributo, ainda se identificado que foi por má fé, outras punições, ok? Então aqui é uma outra situação. Essa situação que eu estou mostrando aqui, por exemplo, de day trade, perdas em corridas de operações iniciadas, day trade, operações realizadas com mercado de renda variável, existe um CPC somente que trata sobre instrumentos financeiros. Instrumentos financeiros é um tema relativamente complexo e que deve ser estudado de forma muito delicada. Ok? Aqui vem a questão das despesas de depreciação. Tudo que eu estou mostrando aqui, eu até fiz uma questão de tardiar em azul. Em azul são as adições e em vermelho são as exclusões. As adições eu devo adicionar se eu tiver essas situações. As exclusões, é lógico que eu vou excluir, porque se eu não excluir eu vou estar me penalizando. Se eu posso reduzir a base de cálculo do tributo, por que eu não vou reduzir? Agora o fisco aqui ele não quer saber. Ele me manda adicionar se eu estiver incluído nesses requisitos. Eu não coloquei todas as situações aqui, nessas demonstrações aqui, mas a legislação ela demonstra todas as situações. Mais para frente eu vou mostrar uma situação extremamente interessante, que é a situação da declaração do imposto de renda. Aqui outra situação que você deve adicionar. Lembram que eu comentei com vocês que se eu tiver um ganho na minha investida, o fisco permite que eu exclua. Assim como que se eu reconhecer uma perda lá, o fisco manda que eu adicione. Ó, resultado negativo na avaliação pela equivalência patrimonial. Então, se eu tive um resultado negativo na empresa que eu participei, ele vem como despesa e ele está afetando o meu resultado. O fisco fala o seguinte: adicione. Ok? Outra situação, amortização de ágio.
deve-se saber o que é ágil, né? É importante saber o que é ágil, do contrário fica prejudicado a compreensão de que se deve adicionar ou se deve excluir. O tema provisões, que é o tema que está em tela, é um tema muito claro, né? Ele é um tema que nós sabemos que as provisões só são permitidas, as provisões que refletem sobre salários, né? Reflexos sobre salários, férias, 13º e encargos. E aquilo que estiver uma lei específica para essa situação. Com a questão do ajuste a valor presente, das novas normas do IFRS, ajuste à avaliação patrimonial, perdas de estoque, reconhecimento de perda de ativos, estava muito complexo essa compreensão de que se essas perdas poderiam não ser entendidas como resultado, como despesas. E a medida provisória 627 e essa nova norma atual, ela veio prestar esclarecimentos sobre essas situações. Okay? Se pode ou se não pode entender como despesa, ou se deve ser adicionado, se deve ser controlado na parte B do LALUR, como se dá essa situação. Multas, sabemos que multas são as questões de multas, por exemplo, infrações, uma multa de trânsito, por exemplo. Ok? Então uma multa de trânsito, ela é indedutível, né? Então você registra na contabilidade, mas tem que adicionar. Ok? Aqui tem uma situação extremamente interessante. Você está discutindo um tributo, né? Você não concorda com o tributo, que a legislação impôs um tributo. Aí você bateu nas portas do judiciário e aí conseguiu uma medida, uma tutela antecipada. E aí o que acontece? Fica suspensa a exigibilidade desses tributos. E aí? Você pode reconhecer eles como despesa? Não, aqui a legislação manda adicionar isso. Se você ganhar lá na frente, provavelmente você vai conseguir reverter essa situação e se beneficiar com essa despesa. Mas, enquanto medida liminar não é medida de mérito, não é resultado, né? Depende de uma apreciação, depende de recursos, né? A Procuradoria pode entrar com recurso, e enquanto estiver sendo discutido o tributo, exigibilidade suspensa. Sim, você não precisa recolher. Vai reconhecer na contabilidade o valor que você entende como verdadeiro, porque a exigibilidade está suspensa. Mas eu, por exemplo, aconselho que essa diferença seja provisionada, porque vai que você perde. Então temos efeitos contábeis de gestão e temos efeitos tributários. Então é extremamente importante que se tenha cautela em relação a essa situação da exigibilidade de tributos. Ok? Essa parte aqui também é muito importante. Quando você tem perda na alienação ou baixa de investimentos. O que é a tal da remuneração direta de administradores? Nada mais é do que eu disponibilizar o carro para o meu gerente, né? Que eu trago o meu diretor e eu pago o aluguel da casa dele, né? São benefícios que são conhecidos como benefícios em remuneração direta, né? Ou na língua das pessoas que trabalham na área da RH, como remuneração, salário in natura, né? O cidadão tem um salário de 30 mil reais, mas na realidade ele ganha 50, porque é a empresa que paga o aluguel, a empresa que paga o flat onde ele está, a empresa que paga o combustível, a empresa que paga o leasing do carro dele, ou seja, tudo isso é remuneração indireta, né? Então tem que tomar cuidado com relação a essas situações. Diferente de o diretor ter o carro e usar para a empresa. Se ele usar para ele, é uma remuneração indireta. Se ele usar para a empresa, é discutível. Né? Essa questão se estende para a questão em tela.
Aqui é importante que vocês saibam o que são partes beneficiárias, né? Partes beneficiárias, né? Se não souber o que é partes beneficiárias, fica prejudicado a sua compreensão se pode adicionar ou se pode excluir. Aqui nós estamos falando, por exemplo, do PLR, né? Por exemplo, do que excede o PLR. Observe a fundamentação, artigos 313 e 463 do Regulamento do Imposto de Renda, que já foi citado lá na frente, e parecer normativo CST. Né? Esse parecer normativo provavelmente seja da Receita Federal. 76, 75, com certeza esses pareceres já sofreram alterações. Aqui quando a empresa tem participação em empresas no exterior. Você tem que saber o que é hedge também. Vai saber o que é hedge em um CPC que fala sobre instrumentos financeiros. Passando com calma para que vocês possam compreender. No caso do vídeo, pode dar uma pausa, mas reafirmo que esse material está disponível por e-mail. Tem que saber o que é spread. Tem que saber o que é preço de transferência. Comentei muito em sala de aula sobre isso. Preço de transferência. O que é preço de transferência? Ou seja, transfer pricing. De novo. Despesas com brindes. Fora de cogitação, considerar despesas com brindes como dedutível. Totalmente fora de cogitação. Essa questão aqui é muito interessante também. Muito importante. Se você tiver uma despesa dessa natureza e não tiver não for construído todos os elementos necessários, o fisco entende como que se deva adicionar. Ok? Não esqueçam, por favor, as normas devem ser observadas se existiram alterações, por favor. Aqui é uma referência.
Pronto. Então vocês viram aqui, por exemplo, que eu elenquei vários itens sobre as adições. Vou voltar aqui um pouquinho. Olha quantos eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei a título de adições, para vocês compreenderem um pouquinho. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, mais ou menos 29, que ali em doações está subdividido em 3, em perdas financeiras, instrumentos financeiros está subdividido em mais 3, alguma coisa assim. Isso aqui não vai exaurir todas as adições, mas para vocês compreenderem, porque às vezes a questão é a seguinte: a pergunta do aluno ou de quem está estudando a matéria é: mas o que eu posso adicionar? Onde que está escrito isso? O que eu posso adicionar? Então deixei bem claro o que você pode adicionar, algumas informações do que você pode adicionar. Você vai precisar disso para poder fazer a escrituração do LALUR, ok? Agora eu vou mostrar para vocês o que se pode excluir. Da mesma forma que se pode adicionar, pode se excluir. Só que no adicionar eu devo adicionar, eu tenho que observar isso, ok? Então agora, novamente, eu vou passar devagar para que vocês possam ler, mas não vamos perder muito tempo na leitura, porque eu quero passar para vocês o exemplo que foi feito aqui de uma apuração. Aqui é aquilo que eu já comentei com vocês. Quando eu recebo dividendos, eu tenho que excluir. Aqui leia-se dividendos, leia-se também JCP, ok? Juros sobre capital próprio. Atividade de construção civil, ela é uma atividade que também demanda uma atenção especial. Erros devem ser corrigidos, tanto na adição quanto na exclusão. Tem que saber o que são sociedades cooperativas. Swap, de novo, instrumentos financeiros, mercados de renda variável. Ganho de capital. Pronto. Coloquei poucas exclusões, ok? Mas já deu para ter uma noção, correto? Aqui eu cito o que diz o artigo 13. Aqui é citado o que diz na legislação. Então aqui em todos os itens que tem na legislação, ok? Devem ser adicionados, vejam bem, devem ser, ok? Nada mais é do que eu espelhei ali nas demonstrações dos quadros. Tudo aqui, ó, ok? E aqui as exclusões. Ok? Então eu coloquei aqui adições 1 de 2, adições 2 de 2. Exclusões 1 de 2, exclusões 2 de 2. Tudo bem? Ok. Agora eu venho mostrar para vocês o seguinte, que além de você conhecer a legislação, de você conhecer ali os itens que eu comentei no PowerPoint em azul e vermelho, se você não souber a legislação, a DIPJ conta para você. Conta para você todas as possibilidades de adições. Aqui eu coloquei, por exemplo, vamos supor que você calcule o juros sobre capital próprio. E a legislação determina que você tenha que pagar, que você pode pagar até 50 mil. Se você pagar 50 mil em um, esse ele é excesso no item 17. Vamos supor que você calcule
o custo da mercadoria vendida não pelo PEPs nem pelo EPS, perdão, tem o PEPs, o EPS e a média ponderada, ok? E você calcule pelo PEPs, que é o primeiro a entrar, primeiro a sair, o último a entrar e primeiro a sair. Então a legislação tributária não permite o EPS, o último a entrar, primeiro a sair, correto? Então você tem que tomar cuidado, ok? Por que a legislação permite ou não permite utilizar aquilo que exceder aquilo que ela permite, seja o EPS, seja a PEPS, seja a média ponderada, ok? Ela vai fazer o que? Ela vai pedir para que você adicione, ok? Aqui eu coloquei artigo 13 da Lei 9.430/96. Aqui são as adições. Continuam as adições. Isso aqui é DPJ de 2014, ficha 09A. E aqui são as exclusões. Exclusões. Ok? E aqui um estudo de caso. Ok? Imagine uma empresa, por exemplo, que tenha o faturamento com essa situação: janeiro, fevereiro, março, abril e maio, e obtenha esse resultado aqui, e mês a mês. Ok? O que acontece aqui? No mês de janeiro, ela apurou R$71 mil de lucro. Então, no mês de janeiro, o LALUR, a escrituração, ela vai se dar dessa forma. Começa por aqui, ó. LALUR, lucro contábil. O LALUR é o lucro contábil ajustado por adições menos exclusões. Então, os 71 mil, que é o lucro contábil, ok? Ele vai adicionar aquilo que tiver que adicionar, e aqui a informação é que tem essas adições aqui, não tem exclusões, então os 71.799,59 mais o 93850 vai me dar 73, ok? Janeiro, eu vou ter então, se eu tivesse prejuízos acumulados e eu não tenho, o fisco permitiria que 30% desses 73 mil, ou seja, 22 mil reais, pudesse ser abatido. Então a minha base seria 73 menos os 22, mas não é o caso, porque eu não tenho prejuízos fiscais acumulados. Então o fisco aqui, ele atribui como imposto de renda 15%. E o fisco determina que ele permite que 20% da base de cálculo seja isenta de um adicional que ele determinou que é 10%. Então, 73.738,19 menos 20 mil ao mês dá 53, vezes 10%, 537381. Então, a soma do IR vai ser essa. Perfeito? E aí, existiu um incentivo fiscal. O incentivo fiscal foi determinado 4%. O 4% é sobre o imposto devido, não com adicional, devido. Então deu 44243. Então o imposto devido, se eu não tiver nenhuma compensação para fazer aqui, vai ser 16.434,52. Então eu vou pagar 16.434,52. Observando que de 16.434,52, 442 é incentivo. Na apuração do lucro real, você acumula as informações. Então, o que aconteceu em janeiro, aqui é o mês a mês individual. Aqui é janeiro, aqui é fevereiro, aqui é março, aqui é abril, aqui é maio. Aqui é janeiro, aqui não. Aqui é janeiro e fevereiro. Eu apuro o valor e recalculo com base no que está acumulado. E obtenho a nova base, 142. E o imposto sobre 142 vai ser este. De novo eu tenho o incentivo fiscal. E eu tenho aqui a figura da antecipação. Então eu devo 31 em janeiro e fevereiro. Já antecipei 16, vou pagar 15. Ok? Então voltando aqui. Essa apuração eu vou pagar 15. Tudo bem? Em janeiro, fevereiro e março, de novo, eu vou ter a informação da mesma forma.
janeiro, fevereiro e março. É a soma de janeiro, fevereiro e março. De novo, eu vou ter o lucro contábil acumulado, as adições permanecem acumuladas, exclusões, vou ter uma base de cálculo de 257, recalculo novamente os impostos, vou ter 58, já antecipei quanto? 16 mais 16, 31, vou pagar 26. Janeiro, abril novamente, somo todos os valores, vou ter 312 de base, vou apurar o tributo 70, já antecipei 58, 16, 15, 26 com esse mês, ok? Então vai me restar para pagar 11, já antecipei 58. E no mês de maio e junho da mesma forma, ok? Então, isso são antecipações de imposto de renda. Observem que para a contribuição social, o mesmo critério. A diferença é que na contribuição social eu não tenho a figura do adicional, ok? Se tivesse prejuízos, aqui não seriam prejuízos fiscais acumulados, seriam base negativa da contribuição social, ok? E eu pago 9% sobre o imposto devido. Também recalculo todos os meses e deduzo antecipação. Então aqui eu tive 12, já antecipei 6, pago a diferença. 23, já antecipei 12, pago 10. 28, já antecipei 23, pago 4. 35, já antecipei 28, pago 7. Ok? Então, nesse caso aqui, nesse estudo de caso, para todos os meses eu recolhi o tributo por antecipação. E todos os meses eu tive que pagar imposto. Ok? O tratamento do incentivo fiscal, ele é muito importante observar, aqui tem toda a legislação e tem exemplos, que ele é sobre o imposto devido, não observando a questão do adicional. Então aqui tem um texto aqui para que isso seja observado de forma muito clara. Ok? Antigamente existia fundos para no sentido de ajudar determinados estados. Então pagava-se para o DARF para esses fundos, FINOR, FINAM, FUNRES, ok? Dependendo do tipo de regime de apuração que você tinha, anual ou estimativa. Então você pagava em DARF separado, ok? Uma coisa é pagar o tributo, outra coisa é pagar o incentivo, ok? Aqui tem um exemplo de como que se dá o cálculo do incentivo, e ele só pode ser feito para empresas tributadas pelo lucro real. No caso aqui, imagine, por exemplo, que eu tenha uma empresa que seja lucro real, mas eu optei por pagar no mês de janeiro por estimativa. Então eu vou adotar o critério do lucro presumido, ok? E aqui está o critério de como que se dá o cálculo do incentivo. O incentivo é sempre sobre o imposto devido e sempre dentro das limitações que a legislação observou para ele. Estou parando aqui um pouquinho para que vocês compreendam a mecânica do cálculo, como que se dá a questão do incentivo. Aqui até o momento de identificar o valor a ser pago. Aqui estamos falando do incentivo do PAT, né, do Programa de Alimentação ao Trabalhador, e operações de caráter cultural e artístico. Ou seja, o 4% é sobre o imposto devido, sem o adicional. Depois você coloca o adicional. No caso aqui tem a situação também do cálculo incentivo destinado ao FINOR, que era um financiamento para o Nordeste, por exemplo, Nordeste ou Norte. Em determinada época ocorreu essa situação. Imagine, por exemplo, aqui em Curitiba, a prefeitura, por exemplo, ela tem um fundo de assistência à criança, e daí ela se habilita na União para que
a empresa ou a pessoa física, por exemplo, ao invés de pagar um DARF de imposto devido de 5.000, pague 4.500 e o 500 pague para esta fundação, ou pague para a fundação ou indique a fundação. Se pagar 5.000, a União vai destinar R$500 para a prefeitura. Essa é a função do incentivo, mas logicamente que esse incentivo ele tem uma norma, tem uma legislação específica, muito bem explícita, dizendo como é que esse dinheiro vai ser, como vai ser feita a gestão desse dinheiro, de que forma que é recebido esses recursos e como que é prestado conta desses recursos. Então aqui é a explicação de quando ocorre a redução ou suspensão do IRPJ, né? Explica bem de forma clara, porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas como? Em que momento que eu suspendo, que eu reduzo o tributo? E se você não souber fazer isso, você vai ter um problema, porque você não vai saber informar na DCTF se você levantou o balanço por suspensão ou por redução. E isso se dá quando você apura o tributo. Em exemplos que nós formos fazer em outros vídeos, eu vou mostrar exatamente como é que funciona isso. Ok? Aqui é a questão, por exemplo, do lucro real anual, né? Porque sempre se questiona o seguinte, mas o que fazer com o IR que ficou a pagar? Eu apurei o imposto de renda no final do ano e ficou a pagar. Como é que se faz? Então aqui mostra exatamente qual é o direcionamento que se dá para essa situação. Quando se paga a maior ou quando se paga a menor. Porque o imposto de renda ele é anual. O que você faz no mês a mês chama-se antecipações. Esta questão é uma questão extremamente importante. Quando escriturar o LALUR? O LALUR deve ser escriturado no 31 de dezembro. Porém, você deve ter relatórios gerenciais, porque se você não tiver, como é que você vai apurar mês a mês? Não tem como. A escrituração ela é anual, porém, você tem que ter uma escrituração gerencial. E eu encerro essa apresentação inicial sobre o lucro real, e eu vou explorar mais esse tema em outros vídeos.